Pronto, agora sim, né? Agora está com o microfone desligado. Vamos lá. Professor, por que pensar Segunda Guerra? Por que falar tanto de Segunda Guerra? Sendo que a Primeira Guerra vai ter um grande destaque por ter sido no início do século, ter envolvido muitas nações e tudo mais, ter colocado em xeque algumas coisas, ter trazido algumas coisas novas aí para a gente. Inclusive, considerada, né, na época que ocorreu lá no início do século XX, a guerra do fim do mundo, né? Ou seja, o mundo vai se acabar agora, aquela coisa toda pronta. A Segunda Guerra ela vai trazer para a gente, pessoal, algumas questões que vai fazer com que elas entrem, né, elas se tornem tão presentes na literatura, no cinema e nas conversas. Primeiro, o genocídio de 6 milhões de judeus que não estavam nem envolvidos com a guerra, tá certo? Segundo, a maior participação dos países, então praticamente todas as nações organizadas da época participaram da Segunda Guerra de uma maneira ou de outra. E terceiro, o que faz a Segunda Guerra terminar é o que foi considerado um dos maiores atos de guerra, um dos atos mais assim fortes de guerra da história, que foi as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Foi um fato tão marcante na história das guerras, foi uma arma tão poderosa que, para você ter ideia, quem não morreu naquele momento, morreu depois de câncer, e até a segunda, terceira geração daquelas pessoas que viveram naquela época, conseguiram sobreviver, nasceram com doenças. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o povo de Hiroshima estava comemorando porque brotou uma rosa no solo. Ou seja, até o solo ficou contaminado durante muitos anos. Então, o efeito da Segunda Guerra ele vai ser um efeito muito devastador. Mais devastador que o da primeira, sendo que a primeira foi utilizado gás mostarda, algumas armas químicas muito poderosas e tudo mais. Aquele vídeo que eu pedi para vocês assistirem, né, que depois eu vou deixar, ver se eu deixo o link novamente na descrição, quando eu publicar esse vídeo lá no YouTube, ele mostra, né, são os 6 minutos iniciais do filme Resgate do Soldado Ryan, que mostra justamente o desembarque na praia da Normandia, na França, que dá início ao que ficou historicamente conhecido como Dia D, né, que foi o dia que a guerra começou a terminar, vamos assim dizer, né, o dia do início do fim, né, até fica meio estranho a gente falar início do fim ou começo do fim, mas foi a partir dali que a guerra começou a tomar um rumo para o seu final, né? Ali foi cinema, ali é cinematográfico, mas se no cinema foi daquele jeito, eu imagino na vida real, né? O camarada carregando o próprio braço que tinha sido amputado por uma explosão, talvez, ou seja, é uma cena, aquela cena inicial é uma das cenas mais clássicas do cinema e foi inclusive reproduzida no jogo Call of Duty 2. Então, quem já jogou, quem teve a oportunidade de jogar Call of Duty 2, ele se ambienta na Segunda Guerra Mundial e uma das últimas cenas do jogo, uma das últimas fases do jogo é justamente iniciada com aquela cena ali do desembarque na Praia da Normandia, certo? A Praia da Normandia fica na França. Mas vamos lá, professor, como é que esse negócio começa? Gente, essa bagaceira vai começar da seguinte forma. É, a Alemanha, com sua política expansionista, querendo aumentar seus territórios, começa a formar suas alianças. Então, se alia à Itália e ao Japão, formam uma aliança. E do outro lado, a Inglaterra e a França, que eram aliadas também, resolvem optar pelo pacto de neutralidade. Enquanto eles não invadirem território da gente, a gente não vai precisar fazer nada contra eles. Beleza, até aí, tranquilo. Vai a Alemanha, assina um pacto de não agressão com a Rússia, tá certo? Então, quem é que não está conseguindo entrar? A Camille. Acho que deve estar conseguindo agora. Assina um pacto de não agressão com a Rússia. O que é que quer dizer o pacto de não agressão? Nem eu invado suas terras, nem você invade a minha. Então, e assim, a gente não vai entrar em conflito aqui nós dois não, tá certo? Beleza. Na verdade, a ideia de Hitler era o seguinte, não é que ele não quisesse assinar esse pacto de não agressão com a Rússia, ele queria ficar mais tranquilo para invadir os outros territórios sem ter interferência russa. Tá entendendo? Então, a gente vai assinar aqui, eu não vou invadir seu país, você... É mais ou menos como se fosse uma ideia de falsidade. Não vou ser falso com vocês. Eu vou dizer que não vou atacar, só que na verdade, por baixo dos panos, minha ideia não é essa. Aí vai a Alemanha, ameaça invadir a Polônia, país vizinho. França e Inglaterra dizem, rapaz, não invada não, vá por aí não, fique de boa. Não, mas eu quero invadir, aí acaba invadindo a Polônia. Quando a Alemanha, aliás, invade a Polônia,
E a Rússia fica meio receosa com esse negócio. Aí ele, não se preocupe não, eu vou dividir a Polônia para nós dois. Ou seja, eu vou invadir aqui esse território. Eu sei que você tem interesse também nele, então eu vou dividir aqui para nós dois esse território aí. Vai ser meio a meio. A Polônia era um país que tinha muito judeu. E você sabe que Hitler tinha uma raiva da moléstia dos cachorros de judeu. Então o que é que ele faz? Começa a matar judeu. E começa a matar na bala mesmo. Tá, tá, tá. Para não gastar muita bala, como tem muito judeu para matar, ele faz uma coisa assim. Ele arrumou outra solução. Diz, olha, vamos fazer o seguinte: em vez de a gente matar esse monte de judeu na bala, a gente vai gastar muita bala com isso. Vamos criar campos de concentração. Quem é o grupo dos campos de concentração aí? Eu, Clara e Paulo. Patrick. Guilherme, Clara e Patrick. Então não vou me aprofundar muito não para não entregar o jogo todo para vocês. Mas, cara, campo de concentração foi uma das páginas mais cruéis da nossa história. E tem gente que nega, viu, que tem existido. Tem um maluco aí, adepto do revisionismo histórico, que diz que campo de concentração não existiu, não. Isso foi coisa que os americanos inventaram quando começaram a invadir ali a Alemanha e ali a Europa, né? Mas vamos lá. Começa a criar os campos de concentração para botar a galera todinha, né, judeus. Só que não foi só judeu não, viu, gente? Testemunho de Jeová, homossexual, adventista do sétimo dia, pessoas com deficiência Como que não fosse física. da raça ariana, né? Desse começava lá a jogar a galera lá pra dentro. Então eu chegava, rapaz, tu é judeu? Não, não sou não, não, mas vai tu mesmo, assim mesmo. Mas tá precisando de gente ali. Pra que é que servia essa galera? Essa galera, bicho, lá no campo de concentração servia pra um monte de coisa. Eles trabalhavam, tinha serviço forçado pra eles. Os que não aguentassem viravam ração de cachorro, literalmente falando. Pegava lá os velhos que não conseguiam trabalhar, moía os velhos e dava de ração pros cachorros. Sem brincadeira nenhuma, sem tirar nem pôr, certo? Sei que tá perto de hora de almoço, mas era realidade, tá bom? E assim, cara, fala-se de uns abajus. Abajur, que eu acho que não é nem do tempo de você, mas você deve saber que troço é um abajur, né? Um troço que a gente bota em cima de um. Tem um vaso com uma lâmpada que a gente bota ali e pronto. Aquela parte de cima, eles faziam de pele humana. Os alemães faziam aquilo ali de pele humana, principalmente se essa pele fosse tatuada. Então, para ficar bem bonito ali já o enfeite. Os bichos eram ruins. Os bichos eram ruins, em outras palavras. Mas vamos lá, a galera invade a Polônia. Quando invade a Polônia, aí a França resolve retaliar a Alemanha. E aí a Alemanha invade uma invasão, lança a ideia de uma invasão à Bélgica. Eu vou, nessa página 166 do livro de vocês tem um mapa, certo? Deixa eu tentar abrir ele aqui para vocês também. Mas abra aí esse mapa da página 166, para vocês terem ideia de como foi a estratégia alemã de invasão. Vê só, aí a Alemanha vai e resolve invadir a Bélgica. A Bélgica, ela ficava justamente entre a França e a Alemanha. Só que a estratégia de invasão da Bélgica era uma estratégia meio falsa, na verdade, sabe? Eles não queriam bem invadir a Bélgica, não. O interesse deles é chegar na França, na verdade. Aí o que acontece? Eu vou abrir o mapa aqui para mais ou menos mostrar para vocês qual foi a estratégia que ocorreu aí, tá certo? Enquanto isso, enquanto vai abrindo aqui o mapa, nesse momento a Alemanha ela já começa a mandar aviões irem bombardeando a Inglaterra, que era sua outra inimiga. O professor, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos, por enquanto, tá só de boa, lá do outro lado do Oceano Atlântico, como sempre. É os bestinhas, né? Achei aqui o mapa. Pronto, deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho, viu, gente? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para abrir esse mapa para vocês. Por enquanto, até o momento, a Alemanha estava até contente com a guerra, porque eles estavam avançando, tá certo? Eles estavam avançando pela Europa e o Japão estava avançando pelo Pacífico. Tá entendendo? Então, assim, até o momento, tá tudo tranquilo para a Alemanha, tudo legal. Eles estavam gostando bastante da guerra, inclusive. Né? Estavam se divertindo muito, matando gente. Então, vê só. Cheguei aqui. Observa. Como é PDF, não vai dar para riscar muita coisa aqui, não. Mas, a gente tem aqui a Alemanha, né, se expandindo. Temos aqui a França. E aqui a gente tem a Bélgica. Aí a Alemanha vai ensaiar uma invasão à França pela Bélgica. Aí o que é que a França faz? Pega seu exército todinho, joga aqui para o norte da Bélgica. Porque eles imaginavam que a invasão ia ser por aqui. Por que eles imaginavam que a invasão ia ser por aí? Porque nessa parte sul da Bélgica,
tinha uma floresta muito densa. E eles imaginavam que os alemães não iam conseguir entrar por ali. Tá certo? Tranquilo até agora? A França lança todo mundo aqui pela Bélgica, pelo norte da Bélgica, seu exército. E os alemães invadem justamente por onde a França achava que não dava para se invadir. Pela floresta da Bélgica. Invadem Paris, tomam Paris. Tá certo? Quando eles terminam de tomar Paris, ao que é que os alemães vão fazer? Volta para invadir a Rússia. Poxa, como é que vai invadir a Rússia se eles tinham assinado um pacto de não agressão? É guerra, velho. É guerra. Começa a invadir a Rússia. Cara, a Alemanha ela tinha uma estratégia de guerra arretada. Era a Blitzkrieg. Vocês têm aí na página 167 essa palavra, Blitzkrieg. O que era essa Blitzkrieg? Era o seguinte, era a guerra relâmpago. Eles não faziam uma guerra, eles não invadiam um país assim, vai, avança um pouquinho, faz umas barraquinhas, mandou uma bombinha, não. Eles faziam o seguinte, eles invadiam de uma vez só. Então, entrava logo a infantaria metendo bala, depois vinha a artilharia com os tanques de guerra e por último passava os aviões bombardeando tudo. Então, a invasão para eles era questão de horas, de dias, bem rápido. Os outros países não, os outros países iam aos pouquinhos, lançavam uma bomba, faziam uma ameaça, uma coisa ou outra, né? É mais ou menos assim, é que nem aquele pessoal que vai brigar e começa logo se afrontando assim, né? Fica o joelho rodeando assim, né? Um encarando o outro, né? Na Alemanha ia logo pro burro. Na Alemanha ia logo pro cacete. Então, jogava a infantaria, já seguia a artilharia e já mandava os aviões irem bombardeando tudo. Isso no instante eles arrasavam a cidade. No instante era questão de horas para eles terem invadido o território. Começa a invadir a Rússia. Só que a Blitzkrieg, pessoal, ela tem uma vantagem e uma desvantagem. Essa estratégia da Blitzkrieg, ou seja, essa invasão de guerra relâmpago, a vantagem dela é que no instante você toma o território, muito rápido. A desvantagem é que eles andam com pouco suprimento. Que é rápido, então não precisa levar muita coisa, não precisa levar muita bala, não precisa levar muita comida. As roupas não precisam ser roupas muito adaptadas, certo? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente estou no Império Napoleônico, o que ferrou a França quando foi invadir a Rússia foi o inverno. E adivinha o que foi que ferrou a Alemanha também nessa empreitada aí contra a Rússia? Inverno da Rússia. O inverno da Rússia. Começaram a avançar por cima da Rússia, começaram a ganhar a guerra, começaram a ganhar a guerra. O suprimento começou a acabar. Quando o suprimento começou a acabar, eles começavam, antes de invadir, eles roubavam os suprimentos que dava para roubar para poder ir invadindo. Aí foi que os russos fizeram. Os russos disseram, vamos fazer o seguinte, nós vamos recuar, vamos puxar ele para dentro do inverno da gente. Eles não vão aguentar o inverno. Dito e feito, cara. A Alemanha começou a avançar, o inverno russo começou a matar soldado alemão adoidado. Aí sabe o que é que os russos faziam? Antes de eles recuar, eles mandavam um recado para a cidade. Gente, olha, evacuem a cidade e botem fogo em tudo. Supermercado, celeiro, plantação, que tiver, destruam tudo. Entender essa estratégia? Porque os alemães não entendiam tirar suplemento. Então, observe que numa guerra, provavelmente tiveram prejuízo. Sim, eles não iam ter de todo jeito. Eles tiveram prejuízo, mas não alimentaram o inimigo. Né? E se eles não fizessem isso, ia deixar comida para os inimigos. Era. Então, eles foram recuando, até que aí a Alemanha viu que não dava para avançar, recuaram. Recuaram da guerra também. Beleza. O professor e os Estados Unidos estão de boa, lá do outro lado, viu? Lá na América, lá no Atlântico, do outro lado do Atlântico, bem tranquilos ali. Aí os alemães começam a comemorar. Eita, graças a Deus, os Estados Unidos entraram na guerra. Vai ser a primeira vez que eu vou ganhar uma guerra agora. A outra guerra eu levei um cacete, porque os norte-americanos entraram, coisa e tal. Aí vai o Japão e tem uma ideia muito boa, cara. Uma ideia muito, muito arretada. Tinha uma base norte-americana, nas ilhas do Pacífico, numa região chamada de Pearl Harbor. O que é que o japonês faz? Inventa de atacar essa bexiga dessa base. Acabou-se, velho. Quando os japoneses pegam, faz um ataque surpresa a Pearl Harbor, faz um ataque surpresa a Pearl Harbor, aos americanos dizem, não, agora a gente vai ter que entrar. A gente agora vai ter que entrar na guerra. Vai estar todo mundo ganhando. Se eles não tivessem feito essa babaquice de invadir, de atacar Pearl Harbor, provavelmente os Estados Unidos não teriam nem entrado na guerra. Porque o norte-americano não estava interessado em guerra mais não. Disse, não, vamos ficar aqui de boa e tal. Aí, conta-se que quando isso aí acontece, os Estados Unidos resolvem entrar na guerra e eles pegam todos os cidadãos japoneses que moravam nos Estados Unidos e isolam. Por quê? Porque eles desconfiavam que eles poderiam vazar informações, né, de interesse do Japão. E mesmo aquele, tinha cara que tinha descendente de japonês que não fala nem japonês, pô, nos Estados Unidos, mas eles isolaram a galera. E aí,
Quem é que vai ficar encarregado de falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra? Meu grupo. Grupo de Emily, né? Eu não vou dar muito detalhe, não. Mas, assim, o Brasil estava neutro. O Brasil não queria nem ficar do lado da Alemanha, nem do lado dos Estados Unidos. Por quê? Porque os dois eram parceiros comerciais do Brasil. Aí os Estados Unidos vão lá e compram a posição do Brasil. E, rapaz, ó, vocês vão ter que se posicionar. Ou vocês estão do nosso lado ou do lado da Alemanha. Volkswagen, viu, gente? É uma empresa alemã e ela estava começando a se instalar no Brasil por essas épocas. Mas aí os Estados Unidos dizem, olha, a gente vai querer que vocês tomem uma posição ou do nosso lado ou do lado alemão. Aí o Brasil, não, a gente não quer tomar posição nenhuma, não. Então a gente quer formar uma base militar nossa aí no Brasil, para servir de apoio. Essa base militar, gente, se eu não me engano, viu, eu não vou afirmar corretamente, não. Não vou dizer com precisão para vocês, não. Mas me parece que ela fica aqui na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Aqui perto, relativamente perto da gente. Aí o governo brasileiro não quer deixar, não, isso acontecer, não. Ah, você quer deixar, não? Então vamos fazer o seguinte, eu vou aí invadir vocês. Não, pô, faça o seguinte, faça a base e a gente tá do lado de vocês agora. Poxa, quem é doido? Estados Unidos, é. Aí, tá bom, o Brasil entra no primeiro momento, mas assim, não vai para a guerra, tá certo? Ele só se alia ideologicamente aos Estados Unidos. Mas aí a guerra começa a tomar uma proporção tamanha que os aliados dos Estados Unidos vão precisar estar mandando alguém para lá, para a guerra. Aí o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, uma figura muito conhecida da Segunda Guerra, ele diz o seguinte, que é mais fácil uma cobra fumar do que um brasileiro matar um alemão na Segunda Guerra Mundial. Aí vai, os soldados brasileiros lançam como lema da campanha militar do Brasil na Segunda Guerra, a cobra vai fumar. Tem até o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, é uma cobra fumando. Justamente para afrontar, né, lá o inglês. E assim, o Brasil ele participa de algumas batalhas, inclusive ajuda muito na Segunda Guerra. Não foi que nem na primeira, que eles mataram somente um bocado de golfinho, tá certo? Na segunda, na Batalha de Monte Castelo, eles conseguem, inclusive, ela é vencida com muita força da Força Expedicionária Brasileira, tá certo? Inclusive, nós tivemos um São Joaquinense que foi lá, esteve lá na Segunda Guerra, ele infelizmente já faleceu, tá certo? Mas assim, ele participou lá da Segunda Guerra, não sei se ele foi exatamente para a Batalha de Monte Castelo, tá bom? Mas ele participou. A nossa Força Aérea foi criada nesse período, né? A Aeronáutica Brasileira foi criada nesse período da Segunda Guerra Mundial, com o termo de Sentapua, que significa manda bala, alguma coisa desse tipo. E assim, ela teve uma importância também muito grande. Por quê? Porque os aviadores brasileiros, eles tinham uma vantagem. Existia mais aviões do que pessoas. Aliás, desculpa, ao contrário, eram mais pilotos do que aviões. Então eles conseguiam se alternar, conseguiam fazer ali, né, por exemplo, cada piloto pilotar um pouquinho, né? Diferente dos outros que eram um avião para cada piloto, então os pilotos se cansavam mais facilmente. Mas vamos lá, vamos voltando para a guerra aí. Então tá lá, o Brasil já está participando da guerra, tá todo mundo ali participando da guerra, tudo mais. Começa-se a perceber que a Alemanha não está conseguindo parar ali. Enquanto isso, a Itália, os próprios italianos que não estavam mais a favor de Mussolini tomam o poder, prendem Mussolini, né, o presidente da Itália na época. Hitler vai e consegue resgatar ele. Então ele volta e a Itália, aliás, fica dividida entre dois governos, né, um governo democrático e um governo ali, né, um governo contra a guerra, né, um governo contra as forças do eixo, né, contra as forças contra as forças da Alemanha, Itália e Japão, que já tem outros países que tinham anexado ali, e do outro, né, um grupo mais favorável à Inglaterra, aos Estados Unidos e tudo mais. Esse grupo consegue pegar Mussolini de novo e enforca ele em praça pública, junto à esposa. Coloca fim ali ao fascismo da Itália. Os próprios italianos, que toma debaixo da porra. Aí, o que acontece? Começa uma disputa para ver quem é que vai chegar primeiro em Berlim agora. Nesse momento, a Rússia já tinha entrado do lado dos, dos ingleses, dos franceses, dos norte-americanos na guerra. Os Estados Unidos já tinham entrado também, né, depois do ataque a Pearl Harbor. E, por último, né, começam ali aquela disputa para ver quem é que chega primeiro. Quem é que vai chegar primeiro em Berlim, capital da Alemanha? Quem adivinha? Os alemães? Quem invade primeiro a Alemanha? Quem chega primeiro a Berlim? Derruba os alemães. Qual dos países aliados é que vai chegar? Oi? Estados Unidos. A gente pensa, né, cara? Rússia. Primeira nação a invadir, a chegar em Berlim, Rússia, bota lá a bandeira russa.
E ali Hitler percebe que não tem mais saída para ele, embora ele comece a motivar. Para você ter ideia, o exército alemão estava tão desgastado nesse período que eles começam a colocar crianças na guerrear. E jogam as crianças na frente. Então Hitler ele tem aquela ideia, ele pede para que todos os seus assessores cometam suicídio coletivo e ele se suicida também. Essa parte vocês conferem no filme. Então vê só, aí Hitler o que é que ele faz? Pede para que ali os seguidores dele, né, cometam ali suicídio coletivo. E assim, velho, e ele também se suicida, né? No final das contas, ele acaba se suicidando também. Aí para completar a situação todinha também, o que acontece? Antes dele cometer suicídio, logicamente, antes do grupo dele de assessores cometer suicídio, ele vai investir na propaganda, velho. A guerra tá perdida já, a Alemanha não tem mais como se reerguer. Só que ele continua dizendo que a Alemanha está vencendo, a Alemanha avançou em tal canto, a Alemanha venceu em tal canto. Tá entendendo? Deixa eu pausar agora. Pausar? Vamos lá. Então, assim, ele mandando ainda a propaganda dizer que a Alemanha estava vencendo a guerra, estava ganhando, aquela coisa toda. Só que chega um momento que realmente não tem mais como, né? Então ele vai cometer suicídio. Acabou a Segunda Guerra? Não. O Japão continuou. O Japão continuou, o Japão continuou. Só que teve um detalhe aí, muito importante nesse meio aí, nesse meio. Um alemão, muito conhecido de vocês, chamado Albert Einstein, foi se refugiar nos Estados Unidos. O professor ele não era alemão, sim, ele era judeu. Aí ele se refugiou nos Estados Unidos. Albert Einstein vai lá nos Estados Unidos e ele ajuda os norte-americanos a criarem a arma mais letal da história das guerras, conhecida como a famosa bomba atômica. Vocês tanto já ouviram falar. E até eu mandei um vídeo na outra semana para vocês. Quando eles resolvem criar a bomba atômica, quando eles criam a bomba atômica ali, a ideia era o seguinte, era que essa bomba ela fosse jogada na cidade de Berlim, capital da Alemanha. Só que a Alemanha já tinha não havia já desistido, já havia se entregado. Então, eles fazem o seguinte, vamos usar ela contra quem ainda está na guerra. Existe uma cidade chamada Hiroshima, uma cidade do Japão, uma cidade até desenvolvida para os padrões da época, em que eles simplesmente resolvem jogar a bomba lá em Hiroshima. Vai lá, Hiroshima, vai um avião, o nome da bomba era Garotinho, para vocês terem ideia. Ele joga um garotinho lá em Hiroshima. Um garotinho, ele não tocou a bomba atômica, cara, ela não chegou nem a tocar no solo. Antes de tocar no solo, ela explode, a reação nuclear faz com que ela exploda, né? E ali toda a cidade, praticamente toda a cidade, ela é devastada pelo impacto, né, que é lá da explosão. Pessoas morrem, né, tem pessoas que se desintegram, né? Inclusive tem uma imagem em um museu que eles quebraram assim, a calçada, que ficou só a sombra do cara gravado na calçada. O cara estava sentado numa calçada em frente a um banco na época e esperando o banco abrir. E aí esse cara se desintegrou no ar. Se desintegrou como? Sumiu. Virou pó. Sumiu no ar. Ele estava bem próximo do epicentro. E outras pessoas foram morrendo com queimaduras. A explosão foi bem devastadora, na verdade. E um repórter da época, ele estava relatando o seguinte, ele estava relatando que estava bem distante na cidade quando aquilo ali aconteceu, quando ocorreu aquela explosão. E aí a reação que ele teve foi pegar a câmera e sair para a rua para fotografar. E ele disse que passava pelos bondes, né, pelos ônibus, né, os ônibus da época, né, aqueles bondinhos elétricos, e cheio de corpo carbonizado dentro, né, os prédios todos devastados. O lugar realmente destruiu-se completamente. E ele disse que o que mais chamou a atenção dele foi que ele viu uma criança, de idade de 5, 6 anos, pegando uma coisa e botando assim no braço. Ele, quando chegou perto para olhar o que era, disse que a carne do braço da criança todinha tinha caído, estava pendurada, e ela estava sendo colocada de volta no local. Diz que aquele monte de corpo carbonizado, pedaço de corpo para todo canto, né? Muita gente queimada, inclusive. Só que o Japão ainda não se entrega. Bem pelo contrário, aumenta os ataques, inclusive os ataques kamikazes, que vocês já ouviram falar, né? Que eles iam com os aviões e jogavam os aviões, né, no inimigo. E os pilotos... Eram ataques suicidas, na verdade. O Japão não se entrega. Aí eles vão e jogam uma segunda bomba na cidade de Nagasaki. E o Japão se entrega? Ainda não.
Porque japonês é orgulhoso, cara. Ô, galerinha orgulhosa danada, velho. Não precisava nem jogar a bomba em mim. Eu sempre preciso do pai de baixar pra eles ameaçar. Baixar dizer, não, a gente tem uma bomba aqui. Não, beleza, já me entreguei. Né? Aí, não se entregam ainda. Aí eles vão fazer uma ameaça nesse momento. Dizem, olha, a gente vai jogar uma terceira bomba na cidade de Tóquio. Aí, quando a ameaça Tóquio, pronto. Aí, não, vamos nos render aqui. Aí foi quando houve a rendição. E aí, de fato, a Segunda Guerra, enfim, chega ao fim. Né? Enfim, termina. Eu imagino que poderia acontecer, né, se não tivesse terminado. A Segunda Guerra chega ao fim, vai iniciar-se aí um processo de bipolaridade no mundo, então o mundo ele vai passar a ser dividido entre dois grupos, entre dois países, ideologicamente falando. De um lado, os Estados Unidos capitalistas, e do outro lado, a União Soviética com o sistema socialista, dando início a partir de agora a um outro momento histórico bastante importante chamado de Guerra Fria. Mas, assim, em resumo, eu quase que não respirei no meio dessa explicação toda. Em resumo, foi isso, a Segunda Guerra, cara. Em resumo, foi isso, tá certo? Foi basicamente isso aí. Os pormenores, né, os detalhes sobre isso aí, a partir da questão do... Cadê aqui? A partir das consequências, os campos de concentração, o julgamento de Nuremberg, a participação do Brasil e o nascimento da ONU, vai ser em função de vocês estarem apresentando isso aí pra gente na Professor, próxima semana. Oi, Emerson. foi uma das aulas mais que eu gostei, viu? Foi mesmo, obrigado. Obrigado mesmo. É porque assim, Ah, a gente se empolga muito com o assunto, a gente nem respira, né, velho? Eu até peço desculpa se eu falei muito, cara, não deixei vocês falar quase nada, mas é porque a gente foi se empolgando. marcou demais, então eu não sei qual que perder essa história. Eita, Não, mas ele vai ficar gravado, né? Ruim é... depois assiste. Eis a vantagem do ensino remoto, né? A gente consegue gravar as aulas e os colegas assistem depois, né? Se fosse presencial, não dava, né? Pois é. Mas mesmo assim, eu acho que mesmo quando voltar presencial, eu vou optar por ficar gravando minhas aulas a partir de então. Inclusive, eu fiz um podcast sobre pré-história. Não sei se vocês já escutaram, né? Eu deixei lá disponível. Não consegui ver, mas eu fiz o É 10 minutinhos, um resumão de 10 minutinhos sobre alguns dos temas, né? Aí tu escolhe, né, o tema dessa semana, de repente, quem sabe a gente não entra aí com Segunda Guerra ou algum outro tema, né? Porque não é bem... Eu não vou seguir uma ordem cronológica dos fatos, não, né? Eu vou jogando o que vier na telha naquele momento, a gente vai jogando. Mas assim, gente, para essa semana, eu não vou passar atividade, tá certo, no livro. Não vai atividade para vocês, não. A atividade vai ser justamente vocês prepararem as apresentações, tá certo? Vocês vão ter a oportunidade de preparar essas apresentações aí de vocês para a próxima semana. Então não vai fórum, nem vai nada no livro para vocês essa semana, não. Eu quero que vocês dediquem-se a preparar as apresentações. Deixo como dica para vocês mais uma vez, né? Guilherme já viu que tem na Netflix o Resgate do Soldado Ryan. Então, quem puder, não vai perder nada em assistir, até porque é um filme muito empolgante, tá certo? É um filme muito bonito, tá certo? Ele não é só bala, não é só tiro, não é só triplo voando, não. Tem também as partes, vamos dizer, até aquela parte que toca um pouquinho no coração, que fica aquela música mais romântica, né? Vai ter no filme. E também a queda das últimas horas de Hitler, que eu já passei para vocês lá no comecinho. Eu vou ver se eu lanço o link novamente para vocês, quando eu for orientar, deixar essa gravação dessa aula de hoje para vocês. Vou ver se eu coloco lá o link novamente, vou tentar lembrar, tá certo? E não tem mais, gente, é só isso mesmo, tá bom? Hoje, nossa aula, ela deu essa puxadinha legal aí, né? Se não fosse alguns atrapalhos que houver, né? Principalmente o camarada passou vendendo ovo aqui na frente, mesmo assim a gente não perdeu o fôlego, né? A gente conseguiu retomar aí o raciocínio de maneira bem simples, né? De maneira bem direta, tá certo? E eu vou aguardar as apresentações de vocês. Se for utilizar slide, o pessoal do oitavo foi tentar compartilhar a tela, não conseguiu. Aí o que é que vocês fazem? 10 horas, quando eu abrir o grupo, vocês mandam os slides para mim pelo grupo, eu baixo aqui no meu computador e abro na hora da sua apresentação e vou controlando daqui, tá certo? Se vocês forem utilizar slide. E se for utilizar algum outro recurso, vocês vejam aí o que é que vai ser necessário ser utilizado, assim, de tecnologia, de intermediação de minha parte, para a gente fazer. Mas eu tenho certeza que vocês vão dar show, tá certo? Não se detenham apenas ao livro, não. Até porque em alguns assuntos, como por exemplo, os campos de concentração, o livro de vocês é muito assim, muito resumido. Traz 2 parágrafos apenas sobre o assunto. O julgamento de Nuremberg é bem resumido também. Tentem buscar um pouquinho fora. Tem até um filme. Se eu não me engano, o julgamento de Nuremberg tem um filme
com esse mesmo título, O Julgamento de Nuremberg. Aí, de repente, é uma dica, né? Só que eu creio que não vai ser tão empolgante quanto um filme, quanto o Resgate do Soldado Ryan, ou quanto a queda das últimas horas de Hitler. Mas fica a dica aí para vocês, tá certo? Algum filme sobre participação do Brasil na Segunda Guerra eu não recordo de ter assistido, mas tem também sobre a participação russa, se eu não me engano, Círculo de Fogo, o nome do filme. Parece que relata a participação russa da Segunda Guerra. E assim, Resgate do Soldado Ryan é um filme, fazendo aqui a propaganda, é um filme que você se apaixona pelos personagens. Porque existem personagens mais diversos, cara. Você se apaixona por cada personagem do filme. É um filme muito bom, cara. É um filme muito empolgante. É aquele filme que você não consegue parar de assistir. Eu já devo ter assistido por baixo, por baixo. Eu já devo ter assistido umas 12 vezes esse filme. O Resgate do Soldado Ryan. É um filme muito bom, entendeu? É que eu digo a vocês. Eu, quando venho dizer que um filme de guerra é bom, é porque o filme realmente tem algo a trazer para vocês. Tá certo? Então, deixo aí a propaganda, faço a propaganda gratuita aqui do filme, certo? Se não me engano, é de Steven Spielberg. Então, o Steven Spielberg não tá me pagando nada para assistir. Pra... Só, Oi, Epson. depois manda o nome desse filme lá no grupo. Mando, tu tem Netflix? Tem? Rapaz, vocês são ruins, viu? Vocês me deixam desatualizado de propósito só para eu não poder conversar com vocês no nível intelectual, cinematográfico, serigráfico, sei lá, essa palavra é essa, de vocês, né? Mas também, né? Não vou nem ter tempo de assistir série, né? Eu queria só para assistir filme, mas não tem nada não. Um dia vocês vão querer me dar senha e não vão poder fazer isso, tá certo? Vocês vão ver. Isso vai doer muito ainda na consciência de vocês, tá certo? Vai doer bastante ainda na consciência de vocês, tá certo? Gente, bom fim de semana para vocês, tá bom? É, vai demorar um pouquinho para as aulas chegarem lá, porque tem muita aula para lançar hoje para o YouTube, a internet está um pouquinho instável esses dias, tá certo? Mas assim que eu mandar, eu vou tentar já deixar para vocês o nome do filme, tá bom? Eu tenho ele aqui em casa em DVD. Professor, se eu passar aí, tu me empresta? Não empresta não, velho. Vou dizer que eu empresto, não empresto não. Eu tenho ele aqui em DVD, eu vou tentar assistir de novo, tá certo? Mas eu não tenho como emprestar não, velho. Eu tenho um filme desses DVD que vocês nem imaginam, tá entendendo? Mas assim, tentem assistir, cara, tentem assistir. Vale muito a pena, tá certo? Vale muito a pena. Pega uma pipoca, um refrigerante para não sair de frente, bota um pinico para não precisar nem ir no banheiro, tá bom? Mas tenta assistir, vale muito a pena assistir o Resgate do Soldado Ryan, tá bom? Não é blá 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 não, não é coisa para vocês perderem tempo não. Vocês vão ver que vale muito a pena, tá certo? Assiste, depois me digam aí a análise de vocês, tá bom? Valeu, gente. Então, bom fim de semana. Nos vemos na segunda com as atividades de religião, não é isso? Com as aulas de religião, tá bom? Até lá.